Olá, uma boa tarde. Foi a primeira deslocação do Papa Francisco e talvez o primeiro olhar que mostrava que o seu pontificado queria unir palavra e gestos. Em Lampedusa, junto do mar Mediterrâneo, o Papa rezou e fez memória das muitas pessoas que morreram no mar sem chegar ao continente europeu. Neste programa vamos olhar a marca de um pontificado de 12 anos que quis olhar também para os migrantes e refugiados. Antes, convido a acompanhar a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. Depois de mais de uma década de uma pavorosa guerra civil na Síria, em dezembro do ano passado, o regime de Bashar al-Assad caiu. Ninguém sabe agora como vai ser a história deste país daqui para a frente. Todos esperam o melhor, mas praticamente todos também temem o pior. A guerra parece uma sombra, um fantasma que paira ainda no ar. Mas para a Igreja nunca há tempo a perder. O futuro é agora, junto dos que mais precisam de ajuda. O futuro é agora, junto dos que não sabem como sobreviver no dia-a-dia, junto dos que não sabem como ter pão na mesa, como ter trabalho e vida digna, como pagar a escola dos filhos, como comprar óleo para o aquecimento das casas, como viver a vida sem sufoco. Para o padre Hugo Alanis, que está em Alepo, nunca há tempo a perder. ما بنعرف شو راح يصير هون بسوريا. نعم في خوف، ولكن احنا نتمنى إذا الرب بيضل كان آخر سنوات معنا بيضل كمان قريب إلنا. أول شيء نعمة إلنا نكون في الشرق الأوسط. نعمة لأنه نخدم أشخاص هم أصلهم أولاد أول مسيحيين. بيكون هوية مسيحية. كل شخص عنده تاريخ حزين. هم خلال الحرب هم تعذبوا كتير. وكتير مرات إذا في احتفال يوم الأحد إذا بدكم شيء يوم الأحد خبرونا. هم يحكوا أبونا لا تخافوا الرب معنا. هم متأكدين من هذا وجود الرب بحياتهم. هذا إيمان والرجاء بيكون كتير عالي كتير عالي. إحنا بنكون متأكدين إذا مش عن طريق هذول المساعدات يوصلون عن طريق إسيان كان مستحيل نعمل كتير من الأشغال ونتمنى تقدروا تكملوا بخير الناس بيكونوا حوالينا. احنا بنكون متأكدين دور الكنيسة اليوم بهذا المكان. دور الكنيسة لازم يكون زي شمع زي إنارة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. O padre Hugo Alanis é argentino e está em Alepo, na Síria, há vários anos. Ele conheceu alguns dos dias mais violentos e ingratos da guerra. Ele amparou homens e mulheres enlutados e em lágrimas, sossegou mães que perderam os seus filhos, deu esperança a todos, mesmo quando tudo parecia estar a sucumbir. Ele acabou de dizer que é uma graça, que é uma bênção estar na Síria e poder servir os descendentes dos primeiros cristãos. Mas também disse que todos por ali na Síria têm uma história triste para contar e pediu a nossa ajuda, pediu a nossa solidariedade e as nossas orações. Também nós, como ele, como o padre Hugo Alanis, podemos servir, podemos ajudar estes homens e mulheres e crianças que são descendentes dos primeiros cristãos. Também nós, como o padre Alanis, somos chamados a dar esperança aos cristãos da Síria.
Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A Conferência Episcopal Portuguesa celebrou uma Eucaristia de memória, ação de graças e sufrágio pelo Papa Francisco no Santuário de Fátima. A Conferência Episcopal Portuguesa celebrou uma Eucaristia de memória, ação de graças e sufrágio pelo Papa Francisco 7 dias após a morte do Pontífice no Santuário de Fátima. A Basílica da Santíssima Trindade acolheu esta celebração nacional que reuniu os bispos portugueses e quem quis celebrar esta missa, expressão de dor e de saudade, mas também de gratidão e ação de graças a Deus, que recordou o pontificado de Francisco, unidos a toda a Igreja. Desde o início do seu ministério, o Papa Francisco acolheu as periferias da humanidade. Manifestou a necessidade de uma igreja em saída, como o hospital de campanha, ao encontro dos mais pobres, dos doentes, dos presos, dos migrantes e demais marginalizados da sociedade. Propôs também à Igreja um caminho de misericórdia, de acolhimento e acompanhamento de todos, porque são amados por Deus, independentemente da sua condição, num permanente chamamento à conversão do coração. Fui ainda o impulsionador do diálogo ecuménico e interreligioso. Durante 12 anos de pontificado, entre março de 2013 e abril de 2025, o Papa Francisco presidiu a vida da Igreja Católica e influenciou também o debate internacional sobre temas comuns a todos. 2 visitas marcantes delimitam e dão sentido ao seu percurso como sucessor de Pedro no início da sua missão e na sua conclusão. A primeira, todos nos lembramos, a visita a Lampedusa, poucos dias depois de ser eleito Papa, com tantas coisas que havia para fazer e para aprender, mas ele quis estar lá, onde todos recordamos, nesse tempo, quanta gente perdeu a vida a atravessar as águas do Mediterrâneo, como outrora o povo de Israel, o Mar Vermelho. Só que este mar tornou-se menos libertador e mais causador de morte. Essa visita inicial a Lampedusa, o porto de chegada de migrantes sobreviventes de travessia do mar Mediterrâneo. E a outra visita, poucos dias antes de morrer, ao cárcere de Regina Coeli, que visitará várias vezes durante o ministério em Roma. O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve presente nessas 2 viagens do Papa Francisco a Portugal e não faltou a esta Eucaristia de memória, ação de graças e sufrágio em Fátima, com os bispos portugueses reunidos em Assembleia Plenária. E esta ocasião é única porque estão reunidos para debater problemas que têm a ver com a Igreja e têm a ver com a sociedade portuguesa, como acontece sempre com a Conferência Episcopal, mas 7 dias depois da morte de Francisco, aqui estão a assinalar, num ambiente que é um ambiente feito de alegria, como ainda é o tempo pascal, de saudade de Francisco, de esperança em relação ao futuro, agora que já foi anunciado que o conclave arranca no dia 7, e portanto é tudo tão rápido e tão próximo, e ao mesmo tempo de reflexão sobre os problemas no mundo, na nossa sociedade, num tempo que também é de reflexão e decisão no nosso país. Marcelo Rebelo de Sousa já tinha participado na Missa das Exéquias de Francisco no dia 26 de abril no Vaticano. Dessa celebração, para o chefe de Estado português ficam várias coisas, nomeadamente a adesão popular e de governantes. Primeiro, a adesão popular. Segundo, uma adesão popular de não católicos. Muitos católicos, mas eu via logo nos chefes de Estado, chefes de governo, nos políticos, mas depois nas ruas, havia muito não católico que se reconhecia na mensagem, no testemunho, no exemplo
na vida e na obra de Francisco. Ele gostava de nós muito porque éramos periféricos e dávamos muito bem com os periféricos. Ele via exatamente o mundo de outra forma, a partir da América Latina. E dessa perspectiva dava muito valor à nossa presença no mundo, à nossa diáspora e ao papel de ponte, de plataforma que os portugueses por todo o mundo têm. A ligação do Papa Francisco a Portugal vai ser sempre lembrada pela peregrinação no Santuário das Aparições Marianas em Fátima, em 2017, onde canonizou os pastorinhos Francisca e Jacinta Marto, e pela presença na Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023. Bispos portugueses reunidos em Fátima querem debate político centrado nos interesses do país. Na abertura dos trabalhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal, o presidente da CEP recordou o legado do Papa Francisco como ocasião de dar continuidade ao seu trabalho. Somos ulteriormente convocados pela voz agora mais convincente do Papa Francisco a sintonizar-nos com a atitude de esperança ativa e sinodal no contexto do ano jubilar que ele próprio liderou, caracterizando-o como percurso de peregrinos de esperança. A Igreja em Portugal aposta também na implementação do documento final do Sínodo dos Bispos. Em conjunto com representantes das dioceses, dos institutos de vida consagrada, dos movimentos e organismos nacionais da CEP, aprofundaremos o espírito sinodal e refletiremos sobre os nossos processos de atuação e implementação concreta do documento do Sínodo, segundo as recentes orientações da Igreja. Quanto à proteção de menores e cuidado pelas vítimas dos abusos sexuais, Dom José deu conta de 77 pedidos de compensação financeira, cujos pareceres serão entregues até setembro à Comissão de Fixação da Compensação. Tal como previsto inicialmente, será criado um fundo da Conferência Episcopal Portuguesa para atribuir o montante da compensação a cada uma das pessoas vítimas e que contará com o contributo solidário de todas as dioceses e institutos de vida consagrada. Estes são temas aos quais vamos dar este seguimento durante esta Assembleia, com o objetivo de concluir este processo até o final do ano. Na proximidade de mais um ato eleitoral, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa recordou a situação de fragilidade social que atinge o país, como revela o estudo da Caritas Portuguesa. O aumento das rendas dos preços das casas, aliado aos baixos rendimentos, atiram as famílias para uma pobreza invisível, acentuando as desigualdades sociais e dificultando o acesso às condições básicas de vida. Em particular contexto de vulnerabilidade estão os jovens, que não conseguem encontrar perspectivas de futuro, e os idosos cada vez mais isolados. Aos partidos políticos, os bispos pedem clareza e que coloquem em primeiro lugar os interesses do país. Chegou a hora de os partidos políticos assumirem de forma honesta, clara e inequívoca que é urgente restabelecer a confiança dos cidadãos nas instituições, agir com ética e responsabilidade e promover um diálogo construtivo entre os diferentes agentes políticos e as forças vivas da sociedade. Mais do que sobre estratégias partidárias e antagonismos pessoais, é fundamental que o debate pré-eleitoral se concentre sobre as questões reais que interessam ao país, servindo para esclarecer os eleitores e motivar a participação democrática nas votações em perspectiva. Quanto à questão internacional, os bispos lembram as situações de conflito e sublinham a urgência da diplomacia. Os trabalhos do Episcopado nesta Assembleia Plenária terminam amanhã com a apresentação do comunicado final. Esta e outras notícias estão disponíveis em agência.eclésia.pt. Recebemos neste programa André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados em Portugal. Boa tarde, André. Obrigada por estar na nossa companhia. André, começava por lhe perguntar que voz se perdeu sobre os migrantes e os refugiados com o desaparecimento do Papa Francisco. Eu quero acreditar que não se perdeu a voz do Papa Francisco. Nós, de facto, fomos muito abençoados, muito acarinhados pela presença do Papa Francisco. Nós, Igreja, mas em particular todos aqueles que
não apenas na Igreja, que se dedicam a trabalhar em prol da defesa dos migrantes e dos refugiados, das pessoas deslocadas à força. E o Papa Francisco foi desde a primeira hora, e talvez até de forma profética, digo eu, uma voz em defesa destas pessoas que muitas vezes não têm voz. E o Papa Francisco deixou-nos esse exemplo, essa presença, e eu acredito e quero acreditar que a sua voz far-se-á ouvir ainda no tempo e será também um motivo e um motor de dinâmica por parte de todos nós que temos esta responsabilidade, quer na Igreja, quer no mundo, de acompanhar, de servir, de defender as pessoas migrantes, as pessoas deslocadas, as pessoas que procuram refúgio e um lugar seguro para viver. Muitos deles provocados, estas deslocações provocadas por conflitos, por guerras, e o Papa Francisco, ao mesmo tempo que apelava para que as guerras e os conflitos, sem recorrer ao armamento, procurassem ser resolvidos, mas não esquecia nunca a palavra humana perante quem sofre na realidade e provocando deslocações em massa de pessoas que procuravam uma vida melhor. Claro, e eu creio que, enfim, para mim foi sempre espantoso como o Papa Francisco, por um lado, em primeiro lugar, foi profético. Ele atravessa, o seu pontificado, atravessa, se olharmos para trás, para o retrovisor, como se costuma dizer, 2013. Nós vemos que o Papa Francisco está a assinalar e a dar sinal à Igreja para olhar para os migrantes ainda antes da chamada crise de refugiados de 2015, que veio a marcar muito a Europa, como nós sabemos na história, com a chegada de milhares de refugiados a atravessar o Mediterrâneo, centenas de pessoas que morrem na travessia. E depois, em 2015, ele próprio se desloca a Mória, ao campo de refugiados na Grécia. Exatamente, e depois ele também, mais tarde, vivemos e acompanhámos a situação no Afeganistão e, recentemente, a situação da Ucrânia. 3 acontecimentos que têm origem em conflitos militares, em guerras, mas que provocam imensos deslocados, imenso sofrimento humano. E o Papa Francisco foi portador desta preocupação da Igreja, desta ação da Igreja, de uma forma muito humana, por um lado, mas deixe-me dizer-lhe, eu creio que foi um sinal de clareza e de simplicidade ao mesmo tempo quanto à posição que a Igreja deveria ter em fenómenos complexos como são os fenómenos das migrações. Quer das migrações forçadas, quer das chamadas migrações voluntárias ou económicas. O Papa Francisco é ele próprio migrante, no sentido em que ele é descendente de migrantes italianos na Argentina. Sim. E muitas vezes tendemos a olhar para as migrações como um fenómeno meramente atual e do contexto de hoje, e sobretudo a Europa como lugar de recepção de migrantes. A Europa e os europeus foram os grandes migrantes. Ao longo da história, milhões e milhões de europeus migraram para várias partes do mundo, nomeadamente para as Américas. O Papa Francisco é um descendente dessas migrações. A clareza que fala há pouco advém precisamente dessa experiência pessoal? Eu creio que a experiência dos migrantes, isto é, da pessoa que sai da sua terra para ir procurar realizar a sua vida noutro contexto, e digo, nas migrações, de forma global, temos estas pessoas que procuram a melhor vida noutro lugar, e nós portugueses sabemos o que isso é, e também temos aquelas situações das pessoas que são forçadas a migrar, e também no contexto da lusofonia temos tido esta experiência, nomeadamente no norte de Moçambique, onde milhares de pessoas, por causa de conflitos militares, são forçadas a deslocarem-se, não são refugiados porque não transpõem uma fronteira, são deslocados internos, mas temos essa realidade no nosso mundo, digamos, da lusofonia, no caso de Moçambique, infelizmente. Deixe-me ir a estes verbos que o Papa Francisco nos deixou: acolher, proteger, promover, integrar. São uma bússola nos documentos, na forma como ele se dirigia, como retratava esta realidade, como se mostrava próximo de migrantes e refugiados. Como é que entende que estes verbos virão a ser conjugados agora? Eu creio que devem ser mantidos na perfeita articulação como o Papa definiu. Aliás, é curioso porque, sendo o Papa Francisco um homem
jesuíta também, na sua formação e naquilo que foi o seu processo, eu creio que não é dissociável a sua preocupação com os migrantes e os refugiados daquilo que é a própria história da Companhia de Jesus e da missão recente que Pedro Arrupe, que o Papa Francisco também conheceu enquanto jesuíta, quando fundou o Serviço Jesuíta aos Refugiados, definiu a missão do JRS como acompanhar, servir e defender. E não estão muito longe destes. E, no fundo, essa articulação vai até torna essa missão um pouco mais ampla. Neste sentido, eu creio que o Papa olha para os migrantes não apenas como portadores de uma resposta de emergência imediata, mas também como um cuidado continuado e um cuidado de tornar estas pessoas de refugiados a cidadãos. No fundo, é aquilo que nós temos que, no fundo, olhar para estas pessoas não apenas na sua situação de emergência concreta, imediata, que é necessário acudir, que é necessário responder, mas também olhar para estas pessoas como nossos concidadãos. Isto é, parece-me que aquilo que o Papa quer e que a Igreja quer é que estas pessoas deixem de ser migrantes, deixem de ser refugiadas, deixem de ser deslocados, passem a ser concidadãos connosco. E para isso é preciso responder a estes verbos e cumprir este ciclo de apoio, de resposta imediata, de cuidado, mas também de autonomização das pessoas. O objetivo, quando trabalhamos com migrantes e com refugiados, é que estas pessoas rapidamente deixem de ser pessoas em situação de emergência ou de apoio, passem a ser pessoas autónomas. E por isso trabalhamos as dimensões da formação, da capacitação, do ensino da língua do país de acolhimento, da empregabilidade, da autonomização, porque nenhum refugiado quer ser refugiado toda a vida. Não perdem a memória, mas não querem ser refugiados toda a vida. Todos nós queremos ser cidadãos e participarmos na sociedade que nos acolhe de forma totalmente igual aos cidadãos que já cá estão. Naturalmente. Esse é o objetivo. E de alguma forma o trabalho que o Serviço Jesuíta aos Refugiados desenvolve é este mesmo: acolher, proteger, promover e integrar quando inserem as pessoas no mercado de trabalho, quando lhe procuram uma habitação, quando lhes ensinam a língua portuguesa também. Claro. André, muitíssimo obrigada por ter estado connosco. Oportunidade. É um gosto. Muitíssimo obrigada. Obrigada a si também por se manter desse lado. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2, pelo mesmo horário ou sempre atualizado no portal de informação agência.eclesia.pt. Desejamos-lhe uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.